Este programa é uma produção independente. Quaisquer informações, sons, conceitos e conteúdo são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Muito bem, voltamos a falar ao vivo, direto do Complexo de Estúdios do Portal Hora 1, para mais uma edição do nosso Negro em Ação, nessa noite de terça-feira, excepcionalmente hoje, né? Numa terça-feira, hoje dia 20 de abril de 2021, uma noite muito especial, com dois convidados, né? O nosso griot, que sempre faz parte aqui conosco, o Cucão, que nos brinda sempre com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, trazendo as informações para a gente. E hoje nós temos o prazer também de receber o Dr. Zito, que é uma sumidade, como diz meu amigo Cucão, uma pessoa que nós temos um carinho enorme também, um respeito muito grande, e tenho certeza que aprenderemos muito também com ele nessa noite. Então começo já com o nosso convidado especial, Dr. Zito, muito boa noite, muito obrigado por estar conosco, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, meu amigo Fábio Pereira, a grande locomotiva desta Hora 1 News. A importância que do seu trabalho está conceituada toda na amplitude que você vem obtendo no seu dia a dia e no futuro, que eu sei que é bem próximo. E tem coisas boas aí. Quero saudar também o meu amigo Cucão, o João Bento, um ex-conselheiro, um griot, como bem disse o nosso amigo Fábio, e a sua esposa Lourdinha, que receba, por favor, com carinho também um beijo e um abraço da minha esposa Zoé. E estamos aqui para bater um papo, conversarmos e trocarmos uma ideia. Um diálogo de amigos, uma roda de amigos. Uma boa noite e muito obrigado pelo convite. Meu amigo Cucão, boa noite, seja bem-vindo novamente. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os nossos ouvintes, né? E hoje, como você diz, é uma noite especial, porque hoje nós temos o prazer de ter uma sumidade dentro desse contexto da história do negro, o Dr. Zito, né? Porque é Marco Antônio Zito Alvarenga, mas eu sempre reduzo, faço uma síntese do nome dele comprido, parece que ele é do tempo do Império, aquele nome comprido, né, Dr. Zito? Parece. Mas Fábio, nessa abertura eu quero falar da minha gratidão extremada com esse homem, porque nesse mundo conturbado da história do negro, e muitos dos nossos ouvintes já sabem que eu não tenho formação acadêmica, eu só tenho sou um autodidata, e na gestão do Dr. Zito eu fui muito valorizado. Por isso a minha gratidão extremada ao senhor. Ô, João Bento, ninguém recebe aquilo que não merece. Se eu pude, de uma certa forma, tratá-lo, eu primeiro trataria a todos como um ser humano. Mas você é uma pessoa especial. Eu não posso só tratar você como um ser humano, mas como um ser humano especial. Seja pelo grau de conhecimento que você tem da história da humanidade, eu não estou dizendo nem mesmo da história do nosso povo, que o seu conhecimento vai além. Até para chegar na história do nosso povo, você estudou e adquiriu conhecimento da humanidade. E eu só poderia contribuir. Pode ter certeza. Se você aprendeu, se eu valorizei, foi porque, na verdade, você alimentou muito o meu conhecimento. Você alimentou e com conteúdos significativos que uso até hoje no meu caminhar.
parabéns a você. E muito obrigado pelo convite, pelo brilho da sua história de vida. Vamos lá, deixa eu ver aqui, Dr. Marco Antônio Zito Alvarenga, formado pela PUC de São Paulo em 1982, atualmente Procurador Federal da Advocacia Geral da União, membro da Comissão da Verdade sobre a Escravatura da OAB de São Paulo, ex-conselheiro da OAB São Paulo, ex-presidente do CPDN, ex-auditor do Tribunal Desportivo da Federação Paulista de Futebol, ex-membro da Comissão de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça de São Paulo, ex-membro da Comissão de Estudo da Implantação de Cotas no Tribunal de Justiça. Falei tudo certo, doutor? Perfeito, falou. Muito perfeito. Realmente, essa é a nossa história. Isso nos faz ser jovem há mais tempo. E é jovem faz um bom tempo já, né? Doutor Zito, o senhor hoje está, então, como procurador no Procurador Federal na Advocacia Geral da União. O senhor está trabalhando com o senhor Augusto Aras, é isso? Não, na verdade, eu sou advogado da União. Então, o que eu faço, eu defendo a União. Eu defendo e cobro os tributos referente às demandas que o particular e as empresas geram na sua relação contratual. Então, eu defendo o Estado no sentido de que essa arrecadação venha para os cofres públicos e a partir daí isso se reverta em favor da nossa população em benefícios sociais, como SUS, educação, todas as demandas necessárias de políticas públicas que necessitam de investimento. Então essa é a nossa atribuição. É uma atribuição importante porque sem dúvida, a gente defende o Estado nesse sentido. O nosso programa, o dinheiro do povo. Pois não. O nosso programa ele tem a característica, já vou trazer para o Cucão já, nosso programa tem a característica de sempre fomentar o empoderamento da comunidade negra e, para isso, sem dúvida nenhuma, a história é extremamente importante, conhecimento extremamente importante, mas também exemplos de pessoas que venceram na vida e que são referência extremamente importante, que é o seu caso. Então eu tenho que fazer essa pergunta para o senhor. A gente não trabalha com mimimi, o senhor sabe muito bem, mas é importante a gente saber isso que vou perguntar para o senhor. Dentro desse trabalho que o senhor faz hoje, desde 1982, quando o senhor se formou na USP, ainda, por exemplo, se o senhor estiver lá na porta da Advocacia Geral da União, corre o risco de alguém chegar para o senhor e pedir para abrir a porta, alguma coisa nesse sentido, daquele racismo estruturado, velado, que a gente infelizmente ainda encontra no país? E antes da sua resposta, só um parêntese, eu digo que, na minha opinião, eu gostaria da sua também dentro dessa explanação, na minha opinião, o racismo que a gente não percebe, que é o racismo, aquele estruturado, que a gente acha normal agir dessa forma, é o racismo que é mais difícil de ser combatido e, consequentemente, mais difícil de ser debelado. Essa é uma opinião que a gente tem aqui, que a gente fala no programa. Eu gostaria de saber a sua nessas duas perguntas, doutor. Sim. O fato de eu ser confundido, isso indiscutivelmente, com uma pessoa numa posição um pouco abaixo, não menos honrosa, mas que, na verdade, traduz na fala de quem me consulta a impossibilidade de eu estar naquele espaço do qual participo. Acho que eu fui claro nesse sentido. Onde já se viu isso, né? um negro procurador federal da AGU. E queira ou não queira, eu repito isso, que, infelizmente, em São Paulo, no estado de São Paulo, eu sou o único procurador federal. Mas não falo isso com orgulho, não. Porque tenha você, meu amigo Fábio, e o Cucão sabe disso, que nenhum negro vence sozinho. O negro, quando sobe, quando ascende, quando vai para um espaço acima daquele da sua origem,
ele mobiliza toda uma sociedade, seja pelo fato de estar presente naquele espaço que ele normalmente não é visibilizado, seja pelo fato de ele poder ser talvez o primeiro que teve um diploma acadêmico no seu meio familiar, e seja porque também tem uma questão muito importante. Ele se torna um exemplo no sentido de alimentar a força de todos aqueles que querem romper a barreira da exclusão social e do racismo, como um exemplo a ser seguido. Então, a responsabilidade de nossa é maior. É maior. É muito maior. Então, ser confundido com um manobrista no restaurante, já fui, mas a profissão de manobrista é honrosa. Claro, já fui confundido como segurança de shopping, mas a profissão de segurança também é honrosa. Mas é aquelas coisas, porque eu não posso ser um consumidor, ou eu não posso ser alguém que gosta de digerir ou de se alimentar de uma boa comida e estar indo num restaurante de bom nível. Mas esse é próprio desse racismo que está passando de velado para escancarado, viu, meu amigo Fábio? Infelizmente. Aliás, eu acho que até felizmente, porque assim o embate não é um embate com moinhos de vento, com coisas estanques sem a visão. É embates diretos. Tomou, levou. Não no sentido de revanchismo, mas de justiça, né? No sentido de adotar providências necessárias previstas no arcabouço jurídico do nosso país. Cucão, você, dentro dessa situação, você também, pelo que eu ouvi do Dr. Zito, você também corrobora, você também pensa dessa forma, e acredito que esse deva ser a maior dificuldade, né? Ainda bem, como disse o Dr. Zito, que agora está sendo trazido à tona, está escancarado esse racismo, que pelo menos dá para combater, né? Porque senão fica aquela coisa de que o normal é a pessoa com uma pele de uma cor diferente não ter ascensão social. Isso parece cruel, né, Cucão? E é isso que a gente tenta combater por aqui, né? Fábio, olha a importância desse programa para os nossos ouvintes. A gente sempre tocou em todos os tipos de assunto, certo? De maneira coloquial, porque eu não tenho essa capacidade de falar em termos eruditos. Mas hoje nós temos um homem que é uma sumidade. A hora que você leu o currículo do homem, ele era para assinar que nem um pincel atômico, mas da maneira simples dele, ele consegue assinar com uma caneta Bic. Mas esse homem, eu encontrei ele, Fábio, no percurso da minha vida, e no Brasil, Fábio, infelizmente eu vou te falar isso, o autodidata, como eu sou, que eu só tenho ensino médio, ele não tem muito valor, porque se nós negros, eu vou colocar eu e o Dr. Zito, não fizer parte de um grupo da Luluzinha e o grupo do Bolinha, automaticamente nós somos chamados de capitão do mato. E você já percebeu que ele tem uma personalidade dele. Ele não é que a personalidade dele é forte, ele tem uma personalidade. E quando eu fui questionado meu conhecimento de uma academia, que eu não podia falar numa academia, porque ele conseguiu provar para os doutores e mestres numa universidade que o título ele vai até onde o conhecimento do outro chega. Então, o título não é mais maior do que o conhecimento. E eu estava com a minha esposa, com a Lourdinha, que o doutor Zito está mandando um abraço para o senhor também, e esse homem teve na mão, isso está gravado em vídeo, ele pegou o microfone na mão e disse: aqui quem vai falar não sou eu, quem vai falar é um homem que está longe da academia, mas eu quero que ele coloque para vocês
algumas narrativas sobre a história do negro. E quando eu terminei de falar, Fábio, me emociona muito, o mestre, o reitor da universidade pediu licença para falar depois que eu tinha falado. Então, isso, doutor Zito, o senhor abriu uma porta para mim que jamais na minha vida eu jamais vou poder esquecer. E aqui, Fábio, isso aqui foi ele que me deu. Isso aqui, num auditório onde tinha mais de 400 pessoas, Fábio. Eu fui chamado, o interior foi valorizado, e quem fez essa homenagem para mim foi o doutor Zito, que me colocou na frente dos outros demais, dos nossos irmãos da pele escura, como como diz, um grão de areia, mas que tinha alguma coisa para mostrar para o povo. Então, doutor Zito, eu sou muito assim, não tenho palavra para agradecer ao senhor. E dentro dessas oportunidades que o senhor me deu, só me incentivou a eu buscar mais a minha história. É que nem o Fábio falou, como é que um senhor desse não pode comer num restaurante de alto padrão? Por que ele pode ser confundido com manobrista? E ele, dentro da humildade dele, ele levou e tirou de letra. Mas ele disse um negócio aí, Fábio, muito interessante. É bom que isso venha para a superfície, porque quando as pessoas nos questionar, nós temos uma retórica para desconstruir o argumento deles. Então, hoje nós estamos numa faixa, Fábio, que antigamente nós éramos objeto de pesquisa. Hoje nós somos o sujeito de pesquisa. Hoje nós pesquisamos, ninguém precisa mais falar da nossa história, deixa que nós falamos. O Cucão, o Fábio, antes de você fazer a sua interpelação, o seu diálogo, o Cucão, na verdade, ele está no patamar de Luiz Gama, que também não conseguiu cursar a faculdade e teve seu título reconhecido agora pela USP. Então, a questão, na verdade, de você ser acadêmico ou não, é uma questão, muitas vezes, de oportunidade, principalmente do nosso povo. E ele está no patamar, no panteão, por exemplo, de Carolina Maria de Jesus, que também foi reconhecida pela Universidade do Rio de Janeiro. Então, eu particularmente, eu gosto da academia, eu acho que a academia é uma necessidade, mas eu acho que muitas vezes a academia, ela trabalha para dentro. Ela trabalha trazendo para si os conhecimentos e não joga para fora. Não espalha. Isto, eu até cobrei de um ilustre professor, que eu não vou mencionar o nome por uma questão ética, no sentido de que a academia tem que estar mais perto do povo. Tem que estar trazendo o seu conhecimento técnico que você adquiriu muitas vezes em universidade que você, Fábio, você, Cucão, João Bento, paga os impostos. Então você tem que devolver ao seu povo. Quando eu acho que, na verdade, eu coloco a minha face, a minha cara, para ser mais singelo, para fazer debates, para me expor, para ser, às vezes, muitas vezes atacado, a minha ideia, na verdade, é tentar levar para aquilo, tentar coroar com a minha história. Olha, eu estou levando o meu conhecimento. Ele pode ser produto de questionamento, mas é isso que eu sei. Isso é muito importante mesmo. Num processo democrático, o diálogo, o contraditório é importantíssimo, desde que ele seja fundado na ética, nos bons costumes, no respeito ao outro, no respeito aos meus direitos, ao direito do terceiro. A coisa melhor do mundo é o diálogo. Eu não acho, na verdade, que a unanimidade é o melhor caminho. Eu gosto muito da contrariedade do debate.
Mas o debate com respeito. O debate que diga, não o debate que me coloque numa situação de sub-humano, mas o debate que nos coloque no mesmo patamar de trocas de informações e de formação. Doutor, essa é a minha posição. Doutor Zito, desde 1948, onde foi feito como chama lá, o universal, como chama lá, o direito universal dos direitos humanos. A declaração universal dos direitos dos homens. Pós a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Isso. E aí, o que acontece? Eu tenho percebido que eles colocam muitos artigos, né, parágrafos, que foi cooptado, doutor Zito, na Constituição de 1988. Perfeito. Na Constituição de 88, que faz 34 ou 33 anos, perfeito, ela fala que nós temos direito à vida. E o dicionário fala que cidadão é uma pessoa que goza de todos os direitos civis da sociedade. Está lá dentro da Constituição. Mas eu estava vendo uma declaração, uma denúncia que fizeram na OEA, na Organização do Estado Americano, onde a saúde, que está dentro da Constituição de 1988, ela não é uma realidade, ela é uma promessa. Porque fizeram uma estatística, o BGF é uma estatística, doutor Zito, que nessa doença de alta complexidade, que é o transplante, o transplantado, foram ver lá, o negro não aparece como transplantado, aparece tudo os homens e mulheres brancas. Isso é gozar dos direitos civis dentro de uma sociedade? Eu gostaria que o senhor respondesse sobre isso para mim, por favor. Sim. Não, na verdade, a lei, o papel, aceita tudo, né? Mas ele tem até uma importância significativa porque você formaliza a ideia do momento dos direitos que serão aplicados a partir da sua assinatura. Mas uma coisa é estar no papel, a outra coisa é a sua aplicabilidade. A sua aplicabilidade, muitas vezes, depende da interpretação de terceiros. E quando a interpretação de terceiros não traz consigo também os conhecimentos da vivência, mesmo que em parceria com a diversidade, você só traz a letra morta da lei. Por isso nós temos dificuldade nas questões específicas de julgamentos de processos de preconceito e racismo. Quando você chega com um processo, muitas vezes algumas autoridades de segurança sempre tipificam, ou seja, enquadram de uma forma mais benéfica, por entenderem que não ser um crime horrível, hediondo. Então, põe como uma injúria racial. Aí chega no judiciário, o judiciário também não acolhe o crime de racismo. E o Ministério Público. E essa é a dificuldade. Eu fiz um comentário hoje no meu Face sobre um determinado programa que está aí na pauta do dia, onde, num embate entre uma negra e uma não negra, houve a discordância. Ponto. A discordância de questões de convivência. E aí, a torcida da pessoa branca, não negra, começou a atacar o filho da negra. Ora, senhoras e senhores, você atacar uma criança pela prática com racismo, com ato racista, é crime hediondo, é crime gravíssimo. O que essa criança que está fora do contexto
fez porque ela tem cabelos encaracolados. Então, são essas grandes dificuldades que nós temos. Quando num embate que transcende transcende um pouco dos limites do bom comportamento, a primeira coisa que o agressor faz contra alguém que não seja branco é tentar subestimá-lo e colocá-lo abaixo da linha da humanidade. Humilhação, mas é mais que humilhação. Te coloca-se como inferior. Porque quando te comparam com um macaco, é porque você não é um ser humano. Está te colocando na linha irracional. Você chega, né? Na verdade... Pois não? Colocando na linha irracional. Você está colocando, olha, nós somos racionais. Exatamente. E você é uma subespécie. Perfeito. Nosso amigo fez uma belíssima e oportuna interpretação. Ou seja, você não está no mesmo nível que eu. Todo ser humano está no mesmo nível, independente da sua origem étnica, da sua condição humana, e econômica, sua condição econômica. Nós somos iguais. Aliás, a Constituição e a Declaração do Direito Universal dos Homens também diz, nós somos todos iguais. Não é o conhecimento que faz de mim um ser maior. Muito pelo contrário. Quando você subestima, você põe a pessoa como um ser irracional, como disse o Fábio, é porque, na verdade, você não pode ser considerado alguém que raciocina, que pensa, que reflete, que faz uma narrativa correta. É isso que nós brigamos. E nós brigamos sem qualquer situação de mimimi. Nós apontamos o dedo naquilo que realmente nos incomoda. O que me incomoda? Me incomoda ser o único procurador negro? Me incomoda, sim. Me incomoda, por exemplo, ter um secretariado que não tenha negro? Me incomoda. Não ter magistrados negros, sermos em número pequeno. Eu vou citar uma questão. Os grandes escritórios de advocacia, muitas vezes, são os escritórios de porte, aqueles que têm filiais no Brasil, Brasília, até fora do Brasil. Nós, negros, não chegamos a 5% de elementos que participam da estrutura desse escritório. E são, na verdade, os escritórios que recebem as grandes causas de grandes empresas. Ora, isso é muito difícil. Isso, na verdade, nos coloca numa situação. Então, o preconceito, o racismo, na verdade, ele nos afasta desse meio, dessa visibilidade. Por isso, quando eu reconheço, por exemplo, um homem caucasiano como o meu amigo Fábio, que coloca no seu espaço de fala um tempo, um lapso temporal para se falar o tema, é isso que eu gosto. Que eu estou sendo eu estou diante de alguém que é diferente de mim, que teve uma outra constituição educacional, que não sofre as mesmas coisas que eu, mas que é sensível ao tema. E é de pessoas assim que nós precisamos. Quando eu coloco, na verdade, o Cucão no espaço de fala, independente da sua formação acadêmica, é disso que eu preciso. E como colocou o Fábio, é um griot. É um homem que campeou, que buscou, que andou por campos, por largos campos, em busca do seu conhecimento. Então, você não tem, que viajou, que foi buscar o conhecimento. E nós precisamos disso. Nós precisamos de visibilizar essas forças políticas, essas forças de construção de um mundo melhor.
Por isso que é importante, na verdade, a gente fazer a fala que a gente está fazendo hoje. Eu queria colocar uma situação, Dr. Zito, que a gente também debate aqui nos programas Negro em Ação, que diz respeito à ideia de colocar-se em seu devido lugar. Essa fala foi colocada uma vez pelo Cucão para nós aqui, uma fala inclusive que foi da mãe dele, já saudosa mãe dele, que preocupada com aquilo que ele poderia sofrer lá fora, semelhantemente ao que ela sofreu, né? Só quem realmente passa por isso é que sabe a discriminação como funciona, o preconceito como funciona, o racismo quanto dói, a ideia de não pertencimento a esse mundo, de ser alguém à margem da sociedade. Só quem realmente passou por essa situação é que sabe. E aí esse conselho fraterno de coloque-se no seu lugar, no sentido de não arruma confusão não, é algo a ser superado, não é, doutor Zito? É algo que a gente precisa fomentar como empoderamento da comunidade negra, porque o meu lugar é exatamente onde eu quero, onde eu alcanço, onde eu devo buscar, onde a minha vontade quer me levar. Não seria mais ou menos isso? Com certeza. É aquilo que as mulheres sustentam muito bem, né? Mulher pode estar em qualquer lugar, em qualquer cargo, vestir a roupa que quiser e deve ser respeitada. Perfeito? Nós, homens e mulheres negros, podemos e devemos estar no lugar que quisermos, no horário que quisermos, nos vestirmos da forma que quisermos, no sentido de traje, claro, com urbanidade, ninguém está dizendo no sentido contrário, porque nós fazemos parte da construção desse país, meu amigo Fábio. Enquanto, durante 400 anos, os não negros estudaram. Durante 400 anos, os negros trabalharam. E muitas vezes, a maioria das vezes, não remunerados. Então, essa questão do lugar de fala é muito importante. Agora, cabe-se uma advertência aí. E isso é uma advertência para o nosso povo. O fato de eu ter o direito de fala não me dá o direito de falar qualquer coisa. Porque nós sempre seremos muito bem fiscalizados. Então, quando nós formos falar, procure conhecer algo. Leia algum texto. Hoje, na verdade, você pode falar que eu vou... Até na internet você busca elementos de fundamentação. Talvez você não vai ser profundo como o Cucão. Mas você vai ter a base para analisar, para fazer uma narrativa e uma reflexão que tenha potencialidade de dar uma resposta efetiva e com afetividade para quem está no seu diálogo. E que necessariamente não é um embate. Eu posso estar discutindo com você coisas a miúdes e que você não tem a visão. Mas eu para te convencer, eu preciso conhecer. Eu preciso ter eu preciso ter convencimento. E se eu não te convencer, pelo menos eu lanço a dúvida. Eu lanço para você a importância de você pensar sobre o assunto. Talvez. É por isso, já terminando, desculpe, que a diversidade é importante. Por isso que nós brigamos para estar no espaço. Todos os espaços possíveis. Do manobrista ao executivo. O presidente da República. Do limpador de espaço a qualquer outro espaço maior. Porque a diversidade engrandece e cria pessoas cada vez mais pensantes, com potencial de crescimento dentro da sociedade. Vamos lá, Cucão, você já fala já. Dá só um segundinho para mim, deixa eu falar com o internauta. O internauta é importante também. Então vamos colocar aqui
A Maria Tramonte, que coloca aqui que está ligada conosco. Deixa eu trocar mais alguns aqui. O pessoal está comentando bastante aqui, ó. Paulinho Migorance, boa noite, amigos do Portal Hora 1 e do programa Negro em Ação. Um abraço a todos e na sequência ele já faz um comentário. A exclusão social tem sido um grande problema no país, uma questão de pobreza, cor de pele e religião. Nossa cultura fica, mas a educação caminha, sem que haja uma evolução e conscientização da sociedade. Não sou negro, mas já senti na pele a exclusão social. Aí ele concorda também com o Dr. Zito. Fato, doutor, dentro das academias também existe uma certa ignorância técnica e humana. A gente já volta nesse assunto já. Deixa eu falar aqui com a Maria Anúnzio. Boa noite a todos do Portal de Notícias Hora 1. Fábio Cucão, um abraço. Obrigado, Maria. Volta o Paulo Mingorance. Parabéns pelo programa, com ótimos temas de debate. Nosso amigo Jonas também está aqui, Cucão. Parabéns, boa noite, Fábio Cucão. O Jonas e a Ana também estão conosco. Aqui, deixa eu ver se já troca. Não trocou, né? Agora vai. Eliana, Cristina, um beijo. Boa noite a todos. E o Paulinho Mingorance volta aqui. Doutor, dentro da construção de mundo melhor que o senhor mencionou, o senhor não acha que os negros nesse século atual estão reféns do racismo e da exclusão social? Penso que se os negros acreditassem mais em sua capacidade ideológica e acadêmica, talvez a comunidade negra seria bem maior e mais unida. Sair dessa bolha é superar o racismo. E eu emendo uma pergunta, Dr. Zito e Cucão. Essa fala do Paulinho não nos parece também uma certa quantidade de pessoas da comunidade negra que acabam pensando da mesma forma e por não terem acesso a... e que eu quero ver se dá tempo de a gente entrar ainda nas cotas ou ações afirmativas, e por não ter oportunidade acabam também acreditando nessa história eurocêntrica de que o negro não tem capacidade? O meu amigo Fábio, primeira coisa, respondendo o Paulinho tem razão no sentido da questão da exclusão social. Mas eu sempre defendi que a exclusão social, que a base da pirâmide, ela é formada de pretos, pardos e brancos pobres. Por isso, nós negros nunca os excluímos das políticas públicas. Então, nós, quando buscamos isso, buscamos trazer os brancos pobres também. Então, a questão econômica é importante. Outra questão da cabeça do povo negro, essa visão é uma visão, talvez, do reverso do racismo. Por quê? Nós negros sempre lutamos contra isso. Um povo que não estudou, que não conseguiu estudar até a Era Vargas, que não podia ter terras e não foi indenizado. Ao contrário. E que só veio ter o reconhecimento expresso do ato do racismo a partir da Constituição de 88. Então, você colocar esta responsabilidade no nosso colo, e principalmente sobre a nossa mente, é confortável. Eles são indolentes, eles são preguiçosos. Não, senhoras e senhores, eles são sem oportunidade. Vide bem, o Brasil está passando fome. Veja a cor do Brasil que está com fome. O Brasil está fora da escola. Veja a cor do Brasil que está fora da escola com essa pandemia. Faltou essa colocação. Então, como posso eu, na verdade, dizer que eu criei isso na minha cabeça e eu, na verdade, estou confortável na minha situação? Não é verdade. Não é. Isso talvez é uma... eu acho que a intenção do indagador é perfeita, mas é perfeita no sentido dele fazer a provocação. Mas que, se ele adentrar a temática direta, ele vai ver que não houve oportunidade. Será que só eu sou inteligente?
Lógico que não. Por ter passado nesses lugares todos, não. Eu tive oportunidade. E muitas oportunidades dadas por pessoas não negras. Eu queria até colocar, doutor, que é realmente provocativo, evidentemente, esse é o objetivo do programa, a gente levantar a situação para que seja elucidada a questão. E, na sequência, já entra com as ações afirmativas, também conhecida como cotas, que eu sou absolutamente a favor, sempre fui, defendi, já arrumei bastante confusão sobre isso, que eu acho extremamente importante nós termos cotas realmente para, de alguma forma, corrigir esse erro, mas principalmente dar oportunidade para que o negro não fique à margem da sociedade. O senhor, no seu currículo aqui, tem inclusive um trabalho bastante efetivo nessa área. Eu gostaria que o senhor discorresse, por favor, sobre esse assunto. Depois já vou com o Cucão, das ações afirmativas, como alguns querem dizer, ou das cotas raciais, como alguns outros dizem, e da importância disso, se o senhor vê, pelo jeito sim, imagino que sim, essa é a provocação, extremamente importante como algo reparador da história. Você deu a resposta. As ações afirmativas, cuja espécie pode ser colocada às cotas, são uma reparação da exclusão durante anos a fio. Quando eu coloco que eu participei da comissão que estabeleceu cotas no tribunal, que fez um estudo num determinado tribunal, esse tribunal tinha 360 desembargadores. Nenhum negro. Senhores, 10%, 20% não é nada. Quando eu falo em cotas agora na Ordem dos Advogados, na minha instituição, a qual eu defendo, mas que também é uma instituição elitista. É uma comissão que em 85 anos de São Paulo, só teve um presidente negro. É muito pouco. Então, não é uma questão só de... As políticas públicas são necessárias, e tanto no âmbito privado, tanto é que embora está aí uma empresa de comércio aberta, que fez, na verdade, um processo de seleção interno e externo. E dentro do processo externo, entre os 10 a 15 candidatos para avaliação, para subir, para ascender dentro da própria empresa, eles estavam sendo subjugados, estavam sendo mal aproveitados. Isso não fui eu que falei. Foi uma mulher branca, caucasiana, o filho dela, que disse. Eu tinha talentos dentro da minha empresa que eu nunca dei oportunidade. E agora querem entrar com ação contra mim, que eu estou fazendo racismo. Então, é esse olhar acolhedor, é essa empatia que se quer. E cotas e política de ações afirmativas não é para o resto da vida. É só para se equiparar. É só para tentar deixar próximo. E dizer que essas ações afirmativas consolidaram uma juventude forte, que hoje é guerreira, que hoje participa e que não acata mais o discurso do mimimi. Se você vê a juventude que está vindo aí, meu amigo Fábio, meu amigo Cucão, é uma juventude que dá orgulho. Mas tenha certeza, eles têm embasamento. E sabe qual é o embasamento? Na ancestralidade, na história desse povo maravilhoso que é o nosso povo. Cucão? Fábio, quando o Paulinho coloca que
às vezes somos nós mesmos que não chegamos, eu posso dizer assim, não chegamos porque primeiro que nós estamos lá no rodapé, lá embaixo, na base da pirâmide. Olha a distância que tem da base da pirâmide para a ponta. E para mim chegar na ponta, eu tenho que levantar 5 horas da manhã para trabalhar. Depois que fizer minha carga horária, eu tenho que vir em casa tomar banho, ir para a sala de aula, às vezes até com fome, porque não dá para voltar lá em casa para jantar, vou comer um lanche, e muitas vezes a gente dorme em cima da carteira, por causa do cansaço, do acúmulo de carga horária. Agora, o que o doutor Zito disse, Fábio, ele não se vê nos tribunais. Eu vou te falar uma coisa para você. Nós era marcado, doutor Zito, lá na Costa da Mina, para onde nós ia, aonde era o destinatário. Põe no navio, leva para lá. Nós era marcado lá. E muitas vezes era marcado até com uma cruz no corpo. Depois chegava aqui, o escravocrata nos colocavam como objeto de troca, de compra e venda. Depois nós temos que atravessar essa barreira da coisificação. Não sabemos se nós somos seres humanos, se somos uma coisa, se somos um objeto, nós não sabemos o que somos. Então, quando nós cometemos algum deslize que é do ser humano, que nós vamos para tribunais, nós não temos ninguém que nos vê com esse olhar, porque ele não fez esse processo da base para a pirâmide para a ponta. Ele nunca foi marcado. Ele nasceu em berço esplêndido. O pai trabalhou e ele teve o dia inteiro para estudar. E aí, quando o senhor fala da cota, a cota é para amenizar. E esse livro que eu tenho na mão aqui, que é do Dagoberto José Fonseca, que é Políticas Públicas e Ações Afirmativas, é para amenizar a nossa história, o nosso percurso. Porque se eu não tiver um bom salário, doutor Zito, como é que eu vou estudar os meus filhos? Porque de prazer e conforto todos nós gostamos, mas parece que o prazer e o conforto são só a eles. Entendeu, doutor Zito? Mostra o livro aí de pertinho, por favor. Aqui. Deu para ver? Políticas Públicas e Ações Afirmativas, Dagoberto José Fonseca. Qual a editora? Eu nunca vejo a editora, rapaz. Você me pega sempre. Ai, Fábio. Eu tô sem óculos aqui, Fábio. Editora... Ai, Fábio, não tá dando para me ler. Tem problema, depois a gente passa. Depois Não a gente tem coloca. problema. Na descrição a gente põe. O meu suporte tá Lourdinha, tá aqui o suporte, tá me dando. Lê lá o... Tá. Viu, doutor Zito? Então, para nós fica difícil. Muito difícil. A gente foi para um auditório da universidade discutir, a composição da mesa automaticamente era de brancos. E estava lá, nós queremos falar do nosso povo, e às vezes a gente não sabe como que as pessoas nos direcionam com seu olhar, com desconfiança. Esse cara aí sabe alguma coisa? E nós temos que ser muito bom, doutor Zito, para ser mais ou menos, que nem o senhor disse na sua fala, nós somos fiscalizados. E as pessoas não veem a hora que a gente pisa numa casca de banana para dizer para nós que a gente não sabe de nada. Deixa eu trazer aqui mais um comentário do Paulinho. Deixa eu ver onde que ele está aqui, que ele fala... Não é essa aqui, não, é essa aqui. Concordo com o doutor no sentido das oportunidades, mas a exclusão social abrange todas as raças e cores, principalmente nesse país onde a desigualdade social é grande. Mas o doutor há de convir comigo que a pandemia nas políticas afirmativas e nas questões de oportunidade... mas o doutor há de convir comigo e a pandemia nas políticas afirmativas e nas questões de oportunidades, salvo exceções de ricos, quis dizer que a pandemia igualou a todos em prol de igualdades, exceto algumas exceções nesse país. O senhor compreendeu aí, doutor Zito? Eu compreendi. Na verdade, a pandemia atingiu a base da pirâmide.
E se ele lembrar bem, o Paulinho, eu mando um abraço, eu falei que a pandemia, que a base da pirâmide não é só preta. Ela pode ter brancos, mas ela na verdade, ela tem negros e tem pardos. Eu, em nenhum momento, excluí os negros, os brancos pobres, os brancos, na verdade, com fome, que morreram em números significativos dessa situação. Mas se você vê em números, o quanto mais negros morreram do que brancos, é um fato inconteste. Por quê, na verdade? Porque, em que pese o brilhantismo do SUS, a falta de retoque no trabalho e da dedicação de todos os SUS, a maioria, infelizmente, vem por morte do SUS, daqueles que não têm um convênio médico, que não têm uma assistência social, uma assistência, e que não tem um caminho, não tem uma estrutura. Eu não estou fugindo, eu não estou negando o direito das pessoas brancas. Eu estou reconhecendo o direito. Agora, que na verdade os brancos tiveram muito mais chance de romper a barreira da exclusão social do que os negros, isso não dá para negar. Viu, doutor Zito? Eu acho que o senhor definiu bem nessa aí. Eles romperam. Quem tem recurso tem pecúlio. Ele tem reserva. Se ele tem reserva, ele consegue atravessar, atingir outra margem do rio. Se ele não tem recurso, se a família não tem recurso, ele naufraga, não tem como. A pandemia atingiu em cheia a classe baixa, a base da pirâmide. Porque lá em cima as pessoas têm recurso para amenizar a travessia. Cucão, o que na verdade me parece que algumas pessoas têm dificuldade é dizer que quando a gente fala em política de ações afirmativas, nós excluímos aqueles não negros que não tiveram oportunidade. Nós nunca fizemos isso. Nós sempre trouxemos eles conosco. Boa. Agora, não dá para dizer, por exemplo, que um povo que antes de ser liberto teve 3 atos do Império que proibia a prática, antes de ser liberto, a prática do comércio, proibia de trabalhar e proibia de estudar. Antes de ser liberto. Liberto foi, não teve nenhum apoio. É só buscar na história. Não sou eu que estou dizendo. Busca na história. Um povo que, de 1888 até meados da Era Vargas, não votava, não podia estudar, não podia ter uma rentabilidade, que só veio a surgir com a Frente Negra, que identificou que nós estamos ficando fora, então os negros se uniram. Ora, isso é um fato. Se da Frente Negra para cá, isso estou dizendo em meados de 30, de 45, só tivemos um ato depois que declarou o racismo, que é a Lei Afonso Arinos. 1951. Exato. A Lei Afonso Arinos, que, na verdade, criou um tipo que dava multa e o chamado que eu aprendi na faculdade, o crime anão. O que? Aliás, um desconforto com as pessoas que têm nanismo. Porque, na verdade, era de efeito menor. Ora, e nós fomos trabalhando,
e conseguir. Então, quer dizer, negar a existência do racismo, negar a existência desse racismo estrutural, né, que tá em voga, que as entidades se colocaram, calcificaram para que não tivéssemos acesso, é um fato. Não sou eu que escrevo, são as pessoas até mais abalizadas do que eu, com quem eu aprendo. Então, esse racismo estrutural, que você pega uma estrutura de Estado que não reconhece a história desse povo, que não coloca esse povo para gerir o que lhe é de direito, que não vem dizer que eu não tenho negro gabaritado para estar nos espaços de poder. Ora, então, que não tem acesso a uma boa escola, uma escola pública deteriorada, acabei de falar agora. Com essa pandemia, houve uma evasão. Você está escrevendo. Tem local. Doutorzinho, sem dizer, o que a gente não pode é dar margem para a gente entrar em rota de colisão com esse branco social da base da pirâmide, que nós estamos arrastando eles junto. Porque quando fala de política pública, de ações sociais, nós estamos trazendo junto. Agora, não podemos esquecer que só passamos a ter a visibilidade a partir da era Vargas, mas não podemos esquecer da lei do boi, doutor Zito. Sim, dos benefícios que eles tiveram. A lei do boi, de 1968, de Costa e Silva, era 30% para os filhos do fazendeiro. Ficaram de 68 até 1985, com o José Sarney, 17 anos. Nós estamos 5 anos com cota, estão reclamando. Você está entendendo? Então, nós não podemos aceitar que as pessoas, como que diz, coloquem em dúvida a nossa luta e não deixa essa margem que nós queremos entrar em benefício dos outros. Nós estamos lutando pelos nossos direitos, certo? E nós não queremos confrontar com ninguém. Nós estamos dizendo, o problema está aí, nós estamos apontando, e por que você, que é contemplado e como representante no poder público, e não dá-nos visibilidade, e não cria políticas públicas para contemplar o povo negro? Porque nessa pandemia nós fomos acertados de cheia. Bom. Porque nas pequenas cidades as pessoas ainda conseguem, através da própria família, comer a sua galinha, o seu porco, consegue a sua renda internamente. Agora, essas grandes cidades... Bom, entendeu? Pessoas queridas, o cão, o doutorzito, eu entendi. Nosso tempo foi uma conversa bastante agradável. Eu acho que foi um programa nacional para 150 emissoras de TV hoje, e ficará nas reprises também até o dia 30 de abril, vai passar praticamente todo dia nas TVs, e até o dia 30 estaremos com 226 emissoras replicando o nosso sinal. Então essa nossa conversa, essa aula que vocês nos deram vai atingir muita gente, graças a Deus. 1 minuto, por gentileza, doutor Zito, para suas considerações finais. Ao Cucão, muito obrigado. Já elogiei e reconheci muito. Agora eu quero dizer para você, Fábio, eu me emocionei ontem com a sua fala no Face. Quando você assinou o contrato. Quando você demonstrou a alegria do reconhecimento do seu trabalho. E nada para um ser humano, e eu não estou falando de cor, de origem, de condição econômica, do que é o reconhecimento. E se você foi reconhecido, foi porque você trabalhou, e trabalhou da forma digna, com ética e com credibilidade. Parabéns.
Fábio, e que o sucesso continua nos seus caminhos, que você tenha parceiros específicos melhores, não melhores que o Cucão, porque será difícil, do mesmo nível do Cucão, e que você realmente transpasse todos os nossos territórios. Eu me emocionei e te dou os parabéns pelo contrato que você firmou com as redes de TV e todos os órgãos de divulgação aí, a maioria dos órgãos de divulgação. Sucesso! Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Foi emocionante mesmo. Cucão, 1 minuto. Fábio, eu queria mostrar para o doutor Zito um pouquinho do meu acervo. Ô, Fábio, dá para você ver direitinho isso aqui ou não? Dá, só coloca para sua direita. Aqui. Não, perdão. Aí. É um ferro de passar roupa, antigo. Levanta, só que esse é elétrico já. Tá vendo a tampinha dele, sim. A chapinha dele? Porque sim. Esse aqui é antigo. Essa aqui é que as nossas mulheres colaboradoras que trabalhavam nas casas de família, que eram na época chamado como doméstica. Hoje não pode mais falar doméstica, hoje tem que falar colaboradora. O interessante, doutor, o senhor gosta também que eu mostro essas coisas, é que a patroa tinha esse ferro para a colaboradora trabalhar e já em seguida, Fábio, dava esse ferro pequenininho, miniatura, para a filha da colaboradora, para a filha da doméstica, para ela já aprender a fazer o serviço, ser uma serviçal. Porque assim que ela pegasse uma certa idade, ela já ia para trabalhar numa casa de família. Isso, Paulinho, é bom Paulinho ver, que isso aqui era a nossa subsistência. Era assim. Então, as nossas crianças, principalmente as meninas, já tinham que aprender desde criancinha a passar roupa, porque o serviço dela seria como doméstica. Então, a nossa trajetória, Fábio, é a mesma coisa do homem sertanejo. Não tem correr no meio do mato cheio de espinho. E nós se preparamos isso porque nossos pais, nossos ancestrais, doutor Zito, o senhor gosta muito de falar dos nossos ancestrais, os nossos ancestrais nos preparou todo o tempo. Não preparou um tempo, não. E eu estou muito emocionado, Fábio, de ter esse homem do meu lado aqui falando comigo. Como você, como ele, só me dá credibilidade para mim fazer minha travessia, como diz o Milton Nascimento. Nenhuma travessia é fácil. Se nós não tiver ajuda, doutor Zito, para nós a travessia é muito difícil. E eu agradeço você, Fábio, mais uma vez. Hoje foi um dia especial que nós trouxemos uma fera na área jurídica, né? Porque nós sabemos falar das nossas raízes, como nós fazíamos a nossa comida, como era a nossa indumentária, como era nosso círculo, nossa gira, como é que eram as nossas danças. Mas, para lidar com a força do direito, é esses homens. Porque no direito da força, nunca foi o nosso objetivo. Nós não estamos para confrontar, para brigar com ninguém. Nós temos esses homens que hoje sabem o que significa a força do direito. Doutor Zito, a nossa guerreira aqui, doutor Zito. Ô, Dinha, um beijo. Beijo, doutor. Um abraço na família. Será dado, com o maior prazer. Minha esposa também recomendou para vocês. Obrigada. Tchau, senhor. Boa noite, doutor Zito. Depois a gente se fala fora do ar. Só um minutinho ainda aí. Só um minutinho. Pera lá. Deixa o nosso amigo. Isso que é legal, não parar de sonhar, lutar sempre e conquistar independentemente da cor. Parabéns, Fábio. A Verinha Nunes, ela tinha comentado lá, não tinha colocado ainda, que não tinha dado tempo de colocar ainda. Agradeço a todos pela oportunidade de interagir e debater. E tem a Idalina Berman também, que está lá em Américo Brasiliense. Boa noite, Fábio. Boa noite, Cucão. Boa noite, povo maravilhoso. O pessoal sempre conosco aqui. Isso é muito bacana. E o Paulinho encerra. A história da comunidade negra é rica em sofrimento, superação e conquistas dentro das políticas afirmativas. A vocês, negros, meus sinceros respeitos.
Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Doutor Zito, um beijo enorme no seu coração, toda a sua família. Sucesso sempre. Meu objetivo sempre é levantar a polêmica, aquilo que é falado por aí, para que vocês possam mostrar onde dói, onde incomoda, onde não deve ser falado, onde está o erro, para que a gente possa consertá-lo. Cucão, muito obrigado pela oportunidade de sempre estar conosco, compartilhando o seu conhecimento, né, que é algo que é muito difícil hoje em dia a gente conseguir esse share, né, esse compartilhamento daquilo que a gente tem. A gente gosta de compartilhar foto, a gente gosta de compartilhar, às vezes até fake news, mas conhecimento a gente não compartilha muito. Então, muito obrigado pela deferência, muito obrigado por estar conosco. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, Dr. Zito. Tchau, Cucão. Até a semana que vem, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau para vocês. Tchau.